Boa noite, senhor presidente, caríssimo vereador João Donizete Silvestre, meu amigo, todas as autoridades já nomeadas, a Marisa Gazes Cames, muito obrigada pela presença, o doutor Joel Araújo, representado pela minha amiga, doutora Léa Baldi, o senhor Maurício Caruso, comandante da Guarda Municipal de Sorocaba, ou melhor, o subcomandante, que está representando aqui o comandante, minha amiga Mônica Notolini, que trabalha no Centro de Integração da Mulher, coordenando os trabalhos lá, a Márcia Regina Ribeiro, representando aqui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e os representantes que se encontram aqui no plenário. É com muita honra que nós estamos aqui recebendo a dona Salvadora Lopes hoje. E por que Salvadora, nós perguntaríamos? Por quê? Porque quem salva merece um pleito de gratidão, não é verdade? Salvadora fez muito mais política que qualquer político eleito nesta cidade, porque ela salvou e fez resistir os ideais de liberdade na nossa cidade de Sorocaba. Salvadora Lopes Pérez, líder operária e defensora ferrenha dos ideais de liberdade, filha mais nova de Juan Lopes Andreu, Encarnação Lopes Pérez, imigrantes espanhóis, nasceu em 28 de agosto de 1918, no município de Avaré, no estado de São Paulo. Salvadora chegou em Sorocaba em 1920, quando tinha apenas 2 anos de idade. Cursou a primeira e a segunda séries do primário na Escola Senador Vergueiro, na sede da antiga Chácara Amarela, hoje estabelecimento do SESI, de frente ao ginásio de esportes. E a terceira e quarta séries na Escola Visconde de Porto Seguro, na Rua das Flores, atual Monsenhor João Soares, onde aprendia-se até o francês, como ela mesmo diz, mesmo no ensino básico. Tal fato, de certa forma, fazia da filha caçula de Dona Encarnação uma menina muito privilegiada, pois naquela época era raríssimo filhos de operário que poderiam dar-se ao luxo de estudar. Salvadora foi a única da sua turma. E quando terminou seus estudos primários, Salvadora não pôde retirar seu diploma de conclusão de curso, porque era preciso pagar para ser resgatado, e a família Lopes não possuía verbas para tamanho luxo. E Salvadora cresceu, acostumada a ouvir as histórias dos anarquistas e de suas peripécias contra o capitalismo. Nessa época, o marxismo mal adentrara em nosso país, e os trabalhadores eram direcionados pelos ideais de Bakunin, Proudhon, Malatesta, ou mesmo de socialistas utópicos, como Saint-Simon. Antes mesmo de completar 10 anos de idade, Salvadora já vai estar dentro de uma fábrica têxtil, aprendendo a dura lida de ser operária num país que mal conhecia o capitalismo. Levada por uma amiga da família, chamada Elvira Barbaresco, Salvadora foi trabalhar na fábrica Santa Maria, no bairro de Além Ponte, na função de encher os cochos de linha para que as operárias das máquinas pudessem utilizá-las. Ganhava-se pouco e a oportunidade de aprender a profissão de tecelã era exígua. Mesmo em tenra idade, a menina já possuía consciência disso, sabia da necessidade da família em aumentar o orçamento para sua subsistência, e por esse motivo, seus olhinhos dilataram-se ao ver a oportunidade que se lhe apresentou um certo dia. Um tear ocioso pela falta da sua operária. À espera, a menina prestava atenção no trabalho das operárias. Há muito tempo, aquela era a sua oportunidade de praticar seus conhecimentos teóricos. Imaginou-se depois, trabalhando como operária, ganhando mais do que como enchedora de coxos. E não esperou mais. Pendurou-se na máquina e, como era muito pequena, tentou pegar o fio da canilha e, na ponta dos pés, procurava alcançar, sem muito sucesso, o fio. E, num momento de descuido, escorregou e um gancho de madeira rasgou-lhe o vestido de cima a baixo.
E após esse incidente, Salvadora não mais voltou para a fábrica Santa Maria. Doravante trabalharia na fábrica de Votorantim, juntamente com suas irmãs. Naquele tempo de 1928, eram poucas as leis que favoreciam os operários. Estes, por outro lado, não tinham assegurado nenhum direito trabalhista. Não havia sequer registro de operário nas fábricas. Os mestres de seção é quem controlavam o fluxo dos operários. O trabalho era de 10 horas diárias. E havia sido muito maior o tempo de trabalho no passado, porém, graças às lutas dos anarquistas, os operários conquistaram muitos direitos. Basta lembrar a greve de 1917 em São Paulo, que se estendeu até a nossa cidade de Sorocaba. Porém, no mesmo ano de 1928, os jornais anunciavam com muito entusiasmo a crescente demanda do comércio exterior na compra das laranjas brasileiras. A laranja terá um papel importante na economia de Sorocaba até alguns anos depois, mesmo após a crise mundial de 1929. Salvadora também trabalhará na citricultura anos depois. Em 1930, os operários estavam em greve, reivindicando redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias. Uma reunião ocorrida no dia 18 de novembro pôs fim à greve, saindo os operários derrotados. Quem assinou o acordo, aceitando trabalhar 10 horas por dia, foi readmitido em suas funções. Os que não assinaram tal acordo foram despedidos. Salvadora, ainda que criança, via na atitude de aceitar o acordo uma grande incoerência. Lutei por uma causa justa, dizia ela. Perdi, mas não me rendo. E assim, não assinou o acordo e foi demitida. E com a crise na indústria têxtil, muitos operários buscaram outras alternativas para a sobrevivência. Um grande absorvedouro da mão de obra disponível foram os laranjais, os sítios e chácaras produtores de cítricos. A laranja sorocabana passou a ter uma boa aceitação no comércio de exportação. Salvadora foi, então, trabalhar numa chácara de propriedade do senhor Santiago Real, amigo de José Crespo e de seu pai, Juan Lopes. Com apenas 13 anos de idade, Salvadora era esperta, lia de tudo. Por isso, Santiago Real não se espantou quando ela, no primeiro dia de trabalho, essa menina pediu-lhe para ser encaixotadora. Função esta que, dentre as demais da produção de laranjas, era a que melhor remunerava. 9 meses depois, as fábricas voltavam ao seu ritmo normal de produção. Salvadora, nessa época, tinha 14 para 15 anos de idade. Estava trabalhando na fábrica Santo Antônio, quando um dos operários reivindicou a paralisação dos companheiros em apoio ao pessoal da Votorantim, que há mais de 20 dias estavam em greve, sem conseguir negociação com o patronato. A luta operária fascinava a menina, a jovem Salvadora, e a morte de seu pai, em 1938, abalou muito a família, aumentando as responsabilidades dos filhos. Salvadora sai da fábrica Santo Antônio em 1939, onde era funcionária desde 1931, sendo contratada para trabalhar na Sociedade Anônima Votorantim em maio de 39, no setor de seda, onde começava a escalar o primeiro degrau da sua história como líder operária. Salvadora era uma operária exemplar. Procurava ser a primeira em tudo, primeira em produção, primeira em tudo. Isso porque tinha consciência de que um líder tem que ter, acima de tudo, moral. Jamais nenhum patrão pôde acusá-la de indolente, relapsa, ociosa. Sua vida pessoal também era pautada pela mais severa discrição e recato. Não era dada a bailes, festas, passeios ou outras atividades lúdicas, como tanto encantava as outras jovens e quão próprios eram da idade dos jovens da sua época.
Apreciava, assim, desde pequena, a leitura. Lia de tudo. Lia os jornais onde vinham embrulhadas as carnes do açougue. Lia os panfletos jogados nas vias públicas. Possuía uma incrível vontade de adquirir conhecimento que aumentava cada vez mais. Era assídua leitora também das obras anarquistas emprestadas dos vizinhos. E essas leituras foram moldando o gênio rebelde da operária. Rebelde contra os desmandos e as injustiças, contra as desigualdades e a imoralidade. A liderança nata de Salvadora chamava a atenção dos dirigentes do Partido Comunista. Os operários a obedeciam, sabiam de sua honestidade ao lidar com assuntos de seus interesses. Por isso, José Maria Crispim, um dos dirigentes do Diretório Municipal, cunhado de Salvadora, convidou-a para fazer parte dos quadros do partido. O mesmo partido que depois a expulsou, chamando-a de individualista doentia, por apoiar seu cunhado Crispim, o que lhe garantiu aos olhos dos falsos comunistas da época a pecha de atuação partidária indisciplinada. Mesmo assim, Salvadora, sempre idealista, anteviu nessa proposta a possibilidade da realização de um trabalho gigantesco em prol da classe operária, já que, como sindicalista, sua função limitava-se apenas à sua categoria. E, uma vez dentro de um partido operário, era possível conhecer todas as realidades do operariado, bem como se reunir com todas as categorias. Assim, o operariado, como um todo, avançaria no processo de luta por seus direitos. E foi nessa época de lutas que ela conheceu João Rodrigues, seu primeiro namorado e futuro esposo, com quem conviveu por mais de 40 anos, com quem teve a filha Tânia Rodrigues. Salvadora Lopes, uma influente membro do PCB, na época, foi candidata a vereadora pelo PST e operária têxtil da Sociedade Anônima Votorantim. A primeira Câmara do Legislativo sorocabano seria instalado no ano de 1947, possuindo Salvadora grandes chances de se eleger. Além dela, outras mulheres também se candidataram em 1947, como, por exemplo, Maria Ricardo, Julieta Paschini, Caetana Martini. Com a decretação da ilegalidade do PCB, em maio do mesmo ano, ou seja, 1947, e a consequente intervenção em vários sindicatos vermelhos, levaram seus integrantes a se agruparem numa legenda partidária que não estivesse cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral, se utilizando, então, da sigla PST. E em 15 de novembro daquele ano, o jornal Cruzeiro do Sul publicou o resultado final da eleição, sendo Salvadora Lopes Pérez, PST, eleita com 261 votos. O PST havia conseguido eleger para o Legislativo sorocabano a sua maior bancada, 14 vereadores. Porém, apesar de legalmente constituído e registrado no Tribunal Regional Eleitoral, o PST temia pela cassação. E o primeiro dia do ano de 1948 amanheceu tenebroso. Em Sorocaba, ocorreram as cassações. O juiz eleitoral da 137ª Zona Eleitoral, doutor Oscar Martins de Melo, presidiu a sessão de posse dos eleitos e anunciou a cassação dos candidatos do PST, alegando que o Tribunal Eleitoral considerou inexistente o diretório daquele partido, invalidando, assim, os votos. E assim, porque quem salva merece perdão. Sorocaba devia a ela esta homenagem.
Um dos discursos de Salvador, em 1957, dizia o seguinte: só existe uma solução para a crise econômica que atravessa o país. Esta solução seria produzir o que o povo precisa. O Brasil precisa se libertar do asfixiante controle que os grandes capitais internacionais exercem sobre a economia brasileira. O país precisa manter a indústria pesada com a fabricação em grande escala de caminhões, tratores, locomotivas, motores. O Brasil precisa de um parque siderúrgico, de uma rede de usinas hidrelétricas. E o que faz o governo? Recorre ao auxílio do capital estrangeiro. Mas o capital estrangeiro não se aplica com a finalidade de ajudar o nosso progresso, mas se aplica para tirar lucros com a exploração desenfreada da mão de obra nacional. Nesse caso, ao invés de beneficiarem, ao contrário, amarram, subordinam o país ao capital estrangeiro e esse canaliza para seus países milhares de cruzeiros obtidos com o suor do povo brasileiro. Operários são jogados ao desemprego. Ao invés do aumento de salário, aumentam o trabalho. Assim, nossos trabalhadores, além de serem esquecidos, ainda são miseravelmente explorados. Era o ano de 1957. Veja, querida Salvadora, como suas palavras são tão atuais. Muito a história mudou, muito ainda temos que mudar. Que pelo menos nesta noite, Salvadora, você tenha a sua cadeira na Câmara Municipal de Sorocaba devolvida. A cadeira que covardemente lhe foi arrebatada pela insuportável incapacidade de convivência daqueles que não aceitaram e não aceitavam a democracia. Eu te ofereço a minha cadeira nesta noite, desejando que uma gota, pelo menos, do seu idealismo consiga resgatar a nossa história. Por isso, eu a coloquei na minha cadeira. Senhoras e senhores aqui presentes, dignas autoridades, a propositura desse título de cidadã sorocabana, que ora esta Casa de Leis concede, dizendo tão somente: por que Salvadora? Por que Salvadora? Porque quem salva merece um pleito de gratidão. Salvadora, você fez muito mais política que qualquer político eleito. Porque você salvou e fez resistir os ideais de liberdade em Sorocaba. Muito nos honra a sua presença nesta noite, nesta Casa de Leis. Muito obrigada pela tua presença e por ter aqui assido ao nosso convite e estar aqui conosco. Em nome da Câmara Municipal de Sorocaba, eu lhe agradeço e peço desculpas por termos feito esta homenagem tão depois de 1957. Muito obrigada. Projeto de Decreto Legislativo 11/2001 dispõe sobre concessão de título de cidadã sorocabana à ilustríssima senhora Salvadora Lopes Pérez. A Câmara Municipal de Sorocaba decreta: artigo 1º. Fica concedido o título de cidadã sorocabana à ilustríssima senhora Salvadora Lopes Pérez pelos relevantes serviços prestados a Sorocaba. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aprovação deste decreto legislativo correrão à conta de verba orçamentária própria. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sorocaba, 1º de outubro de 2001. Assina a vereadora Cíntia de Almeida e os outros vereadores da Câmara Municipal.
Eu convido nesse instante a vereadora Cíntia de Almeida para fazer a entrega do título. Eu peço a permissão da presidência para convidar a vereadora Tânia Bacelli para que possa outorgar o título, juntamente com esta vereadora, a querida Salvadora Lopes. Ok, está convidada então a vereadora Tânia Bacelli para acompanhar a vereadora Cíntia de Almeida. Quer que eu leia? Câmara Municipal de Sorocaba, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Sorocaba, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Decreto Legislativo número 530, de 27 de novembro de 2001, de autoria da nobre vereadora Cíntia de Almeida, confere à ilustríssima senhora Salvadora Lopes Pérez o título de cidadã sorocabana, pelos relevantes serviços prestados a Sorocaba. Sorocaba, 12 de dezembro de 2001. Assinado Antônio Carlos Ferreira dos Santos, presidente. Convido nesse instante a senhora Marisa Gades Camis para fazer a leitura do poema Elogio do Pecado, de autoria de Bruna Lombardi. E, na sequência, o senhor Fábio Cacassi fará uma apresentação tocando Vitoriosa, de Van Lins e Vitor Martins. Antes de mais nada, eu gostaria de ler a mensagem que minha irmã mandou para a Salvadora, visto não poder comparecer nesta noite, porque ela gostaria de estar aqui para homenageá-la, né? Então, eu lerei essa mensagem para Salvadora. Muito embora não tenha podido, por motivo de força maior, estar fisicamente nesse importantíssimo momento histórico, tenha certeza que meu coração está compartilhando dessa merecida homenagem a você, uma mulher guerreira, íntegra, inteira, nossa abre-alas nesse complexo desfile pelo reconhecimento dos direitos da mulher. Com muito carinho, selecionei o poema Elogio do Pecado, de Bruna Lombardi, que resume de forma ímpar essa luta de todas nós, mulheres. Pedi à minha irmã Marisa para me representar, pois traz nas veias o mesmo sangue meu e a mesma forma forte de sentir as emoções. Sinta-se abraçada, querida e admirada Salvadora. Obrigada por tudo e que Deus esteja contigo e com todas nós. Mara Silvia Gazi. Elogio do Pecado, Bruna Lombardi. Ela é uma mulher que goza, celestial, sublime. Isso a torna perigosa. E você não pode nada contra o crime dela ser uma mulher que goza. Você pode persegui-la, ameaçá-la, taxá-la, matá-la se quiser.
retalhar seu corpo, deixá-lo exposto para servir de exemplo. É inútil. Ela agora pode resistir ao mais feroz dos tempos, à ira, ao pior julgamento. Repara, ela renasce e brota nova rosa. Atravessou a história, foi queimada viva, acusada, desceu ao fundo dos infernos e já não teme nada. Retorna inteira, maior, mais larga, absolutamente poderosa. Sua risada mais gostosa, esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa. Quero sua alegria escandalosa, vitoriosa por não ter vergonha de aprender como se goza. Quero toda a sua louca liberdade, quero toda essa vontade de passar dos seus limites e ir além, ir além. Quero sua risada mais gostosa, esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa, que a vida pode ser maravilhosa. Quero toda a sua louca liberdade, quero toda essa vontade de passar dos seus limites, ir além, ir além. Quero sua risada mais gostosa, esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa, que a vida pode ser maravilhosa. Eu convido agora a senhora Salvadora Lopes para fazer uso da palavra. Os microfones estão abertos para a senhora. Posso falar? Isso, fique à vontade. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer essa casa, aos vereadores,
a Cíntia, vereadora, e disse umas palavras certas, certíssimas. Me comoveu muito. Mas, Cíntia, não fui só eu que lutei. Essa homenagem é o povo e aqueles que partiram, aqueles que morreram na luta por o que nós estamos fazendo hoje. Por isso eu me estou comovida. Estou lembrando deles, daqueles que lutaram ao meu lado. Quantas vezes, quantas e quantas vezes. Então, eu quero agradecer aos vereadores, quero agradecer ao povo que me ajudou, que essa homenagem seja para eles também, aqueles que partiram, que morreram, principalmente a um que na porta da Santa Maria, o patrão matou aquele operário. Foi um tiro certinho e o operário deixou um filho. Um filho. Esse é um que eu tanto lastimo. A minha luta foi essa. Foi para que a classe média de hoje, que existe hoje, que é a classe nossa, de baixo subiu. Então nós vemos hoje o quê? Médicos, professores, engenheiros, todos de baixo que veio para cima. Foi essa luta que nós conquistamos e que nós ambicionávamos e que os que morreram e os que lutávamos fizemos. Para que o povo tivesse o mesmo direito, que nós não tínhamos esse direito. Quando era 8 anos, era dentro de fábrica, nós não tínhamos nem escola. Era dentro de fábrica, para dar lucro para o patrão e lucro para a elite e para o governo. Nós não tínhamos direito a nada, a nada. E foi essa luta que nós conquistamos. Foi uma luta que essa classe está... Agora eu peço a essa classe que está de baixo para cima, suba, suba, porque olhe, essa classe média que nós temos hoje estão sofrendo. O salário deles não estão dando para poder viver. Não estão. É um salário péssimo. A professora tem que largar o celular, tem que deixar uma pessoa olhando os filhos. Ela precisa ganhar o suficiente para poder pagar a pessoa que fica olhando os filhos e ela viver. E de que jeito? Nenhum. Nós vemos as greves delas que elas fazem, as greves dos professores, as greves de... Por quê? Hein? Está faltando a luta nossa. A luta. Porque sem a luta não se dá. Porque quanto eles mais eles querem. Nós vemos hoje o governo, o senhor Henrique. O que ele está fazendo? Hein? Querendo, não, tirando aquilo que nós conquistamos com sacrifício. Então, querem tirar as férias deixar de 30 dias para 10. A confederação, aqui eu trago os jornais, que dizem que eu sou... Aí os jornais. Não sou, eu falo, mas leio. E o que eu leio está aqui. Está aqui. Está aqui. Aqui. Aí. Aí. Olhe. Os piratas da Amazônia. Em um mês, mataram 47 brasileiros. Eles dizem rato. Não dizem nome. Aí. Os ratos.
Mas por que é que eles falam rato? Por que eles não dizem os nomes dos que estão matando os brasileiros lá na Amazônia? Hein? É uma lei de mordaça. É uma lei que eles não deixam que os outros falem. Eles fazem, mas não querem que os outros façam. Então é rato. Mas quem está dominando a Amazônia é um grupo de americanos. Que quando foi para tomar conta, será que o Brasil não tem brasileiros para tomar conta do que é nosso? Hein? Será que nós não temos essa capacidade? Hein? Aqui está, é rato, ele disse. Aqui o maior golpe que os próprios advogados estão falando sobre o golpe desse mesmo coisa aqui. O golpe. Nós precisamos ler, dar às nossas crianças livro para ler. E o que eles estão dando para as nossas crianças? É jogo de bola, é jogo de coisa, é jogo de coisa. É uma coisa imensa que a criança então fica ali abismado e no que é necessário não quer. Eles não aprendem a ler. Eu fui fazer uma palestra no Vergueiro, porque uma professora foi lá em casa e disse que as crianças não queriam aprender. As crianças reagiam. E que se eu podia dar uma ajuda sobre daquilo que eu fazia, daquilo que eu tinha feito, se podia dar uma ajuda para ver se as crianças entendiam e voltavam a ler. Eu falei para a professora, eu vou, mas vou falar o que eu sou. Porque eu não minto, eu detesto a mentira, detesto. E o que nós vivemos é num mundo de mentira, hipocrisia, enganando o povo. Então eu detesto isso, detesto. Então eu falei para a professora, eu vou, mas mostrando o que eu sou. Mostrando o que eu sou, eu vou. Agora, se eu não puder falar o que eu sou, aí eu não vou. Aí não, ela disse, você pode ir lá que você pode falar o que você... Coisa que é isso que nós queremos, ver se as crianças levantam a força moral deles. Aí eu fui. Se vissem as crianças, meu Deus do céu, o povo se levantaria a favor e o Brasil seria outro. Porque o Brasil tem de tudo, de tudo, de tudo. Nós não precisamos de nada do estrangeiro, nada. O petróleo, que dizia que não nos tínhamos, principalmente os trustes e principalmente os americanos, nós temos hoje jorrando. E os jornais dão que daqui a 3, a 4, a 5 anos, o Brasil será o maior exportador do petróleo. Nós vemos, e lá na escola, o que eu vi foi isso, as crianças. E a falta de apoio que o povo está dando para isso. E hoje está pior ainda. Nós vemos as cadeias repletas de jovens, que dá dó, dá pena. Eu me revolto porque eu estou com 85 anos, mas eu queria ter 20. Eu queria ter 10 anos a menos, porque eu seria uma das primeiras que estaria na frente, lutando contra esse estado de coisas que o Brasil está. Porque o Brasil não pode continuar mais assim. O Brasil precisa mudar. Nós vemos alunos dando nas caras dos professores. Vemos professoras mortas por alunos. São coisas que o brasileiro, sinto dor. Sinto aquela dor no coração. De ver um estado de coisas dessas. Não é possível. Não. Que criança, lá mesmo na escola, se matando um ao outro.
Aonde temos com a cultura? Vamos levantar isto. Os vereadores aqui devem de protestar contra esse estado de coisas. Não temos medo, não. A morte é certa. Morre hoje ou morre amanhã. Mas não rastejar como vermes. Rastejar como vermes é que nós não podemos. E nós não temos esse direito porque, olhe, o Brasil tem de tudo. De tudo, tudo. Para dar, para alimentar o seu povo e ainda para ajudar os outros. Por que é que nós vamos estar parada e viver que nem vermes? Por quê? Hein? Por quê? O medo? O medo do quê? Hein? O medo do quê? De perder o quê? Os nossos filhos, os nossos netos melhorem as condições de vida. O que nós fizemos, mas o que nós estamos vendo hoje é pior ainda do que nós passamos lá. As crianças do Vergueiro, meu filho, era uma beleza as crianças falar com aquelas crianças. O que eles tinham, aquilo que o pobre, a pessoa que não tem o salário suficiente para sustentar a casa. Então o pai e a mãe brigam, porque a criança precisa disto, a criança precisa daquilo, a criança tem farta isto, farta aquilo. Então os pais discutem. As crianças ouvem, sentem aquilo. Eles não sabem de que maneira eles vão ajudar. Então a gente sentiu lá. Lá a gente sentiu com as crianças se abrindo. Então eu falei, vocês podem ajudar os seus pais, vocês têm esse direito. É só quando os seus pais estejam falando, vocês falem com eles. Diga para eles, pai, mãe, eu sou grande. Se nós não podemos comprar isso, eu entendo. Vamos ver o que nós podemos fazer. Então vocês entram no ambiente familiar. Porque vocês se chocam. Porque você é criança, não entende. Você choca com teu pai, você choca com tua mãe e a coisa. Então teve uma criança lá que disse para mim, Dona Salvadora, se a senhora visse, tem uma criança que joga pedra na avó. Aí eu falei para ela, para essa criança, você, quando essa criança, você não maltrata essa criança. Chama ela para o seu lado, brinque, porque essa criança está com falta de amor, está com falta de carinho. Tem coisas no lar deles que ele não está entendendo. E ele é revoltado contra a família. Então essa revolta da criança é a pedrada contra a avó. Então tive explicando para as crianças aquilo. Sabe lá o que é isso? Dói. Estou com 85 anos. Mas até hoje me dói aquilo na coisa. De ver a criança querendo se manifestar, mas não sabendo como. Por causa do adulto, que não entende. Os pais também, de não lutar. Porque nós não temos, nós vamos lutar. Trabalhamos, queremos ganhar. Quem não ganha é vagabundo, não trabalha. Mas quem trabalha tem que exigir o trabalho dele. Tem que sustentar a família, tem que pagar aluguel, tem que pagar o estudo das crianças. Por que nós não podemos reclamar e protestar contra isso, hein? É isso que nós temos que ensinar. É isso que nós temos que ensinar. Morrer, meu filho. Tanto morremos hoje como morremos amanhã. A morte é certa. Tanto dá para o rico como para o pobre. O pobre pode roubar muito. Pode roubar. Esse não tem castigo nenhum. Nós vemos o Lula. Não vê? Roubou. Aonde? Está preso. Mas aonde? Num casão. E lá está ele lá. Lá está ele no casão lá. O pobre, o jovem, roubam por falta da educação da criança, dos pais não terem, vem da infância.
Então eles erram quando são jovens. Então eles vão parar na cadeia. Na cadeia tem aqueles soldados, tem aqueles vigias que são melhores, mas tem outros que não têm cultura para essa finalidade e botam eles lá. Então quando aparece na televisão, as costas toda moída, de paulada que recebe. São coisas que se fazem, são bichos, são animais. Isso não é gente. Pelo amor de Deus, vamos viver como gente. Não ter medo de lutar por aquilo que é justo. Não lutar por à toa, por viver lutando, não, isso não faço. É que nem agora o Afeganistão atacar os Estados Unidos. Eu sou contra. Apesar que os Estados Unidos provoca. Porque aqui mesmo ele provoca. Aqui mesmo no Brasil ele provoca. Quando foi a ditadura, sabe o que fizeram? Mandaram uma comissão de soldados americanos aqui no Brasil para ensinar os nossos soldados como se fazia a violência, como se batia. E eu não estou falando mentira porque detesto. Tem os jornais, estão tudo lá, está lá. Ali prova. As provas estão lá. Não sou eu que estou falando, mas as provas estão lá. Coisa. Eles provocam. E como eles provocam, aqueles de lá fizeram o que fizeram, mas eu sou contra. Porque mataram gente que não tinha condições também de se defender. Mas eu digo, peço, por favor, não vamos ter medo de falar as verdades. Vocês, vereadores, façam as leis que sejam favoráveis ao povo. Parta da onde partir. Pule quem quiser, mas é aquilo que nós queremos. Porque a lei é esta. Não vê o senhor Henrique querendo tirar? Querendo não que a Câmara dos Deputados aprovaram. Uma parte não, mas agora vai para o Senado. Agora vocês saiam pedindo voto, como eu sou tal. E lá na Câmara vocês vão fazer façanha contra o povo. Não, meu filho. Vamos ser sinceros, vamos ser honestos, vamos trabalhar com firme, com amor ao Brasil, com amor a essas crianças que estão crescendo, que essas crianças são os futuros brasileiros de amanhã. E o que nós vemos? Cadeia repleta de jovens. Não é possível. Não é possível. O senhor Henrique, que me perdoe. Se me quiser prender, que prenda. Se me quiser coisa, ele que faça. Mas a verdade, seja quem for, eu falo. Pode partir de quem seja. Eu falo. Se quer, sim, se não quer, vocês vão dizer por que vocês fazem isso. Vamos, pelo amor de Deus, levantar o Brasil para cima. O Brasil merece isso de nós. Nós somos brasileiros, eu sou brasileira, digo. E como brasileiro tenho o direito de falar. Não mentira. Porque detesto os mentirosos, detesto. Um bando de mentirosos que tem aí de político. Como eu digo para muita gente, quando eles vêm pedir votos, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. Pergunte para eles o que vocês fizeram. Hein? Pergunte para eles o que vocês fizeram. Vocês estão até hoje lá. E o que é? E agora vem pedir, dizer que vai fazer? Mas sabe o que é? O governo entorpece a mentalidade do povo com essas jogatinas, com essas diabo atrás. É jogo de bola. Não vê o jogo? Que se envergonhice o jogo de bola? Aí tá. É um escândalo, é um relaxo, é uma pouca vergonha. E eles fazem isso pela mentalidade do nosso povo, para
torpear o povo, vamos para lá. E eles, então, ficam fazendo a sem-vergonhice deles contra o povo. Olha, eu quero parar aqui, porque senão vocês estão cansados e eu coisa. Mas eu peço, por favor, para vocês, viu? Peço. Sejam honestos para com o povo. O povo votou em vocês, sejam honestos. Façam as leis dentro da cavidade deles. Se a lei é esta. Não tem Pedro, não tem coisa. Esse é do PT, esse é do PFL, não tem PFL, não tem PT aqui. Aqui a lei é lei. E está acabado. E se vocês não quiserem for, o povo vai julgar vocês. Porque nós vamos pôr no jornal. E vamos desmascarar. E você vai ver como acaba essa sem-vergonhice. Acaba essa sem-vergonhice. Mas precisa coragem. Mas os porque eu sou bonzinho, eu vou ser bonzinho porque depois eu quero ser deputado estadual. Eu vou ser bonzinho porque depois eu quero ser... É esse? Não, meu filho. E os nossos filhos, e os nossos netos, e o Brasil do jeito que está. Como é que fica? Como já está. Como é que fica? Então, eu tenho, porque olha, aqui tem juízes, tem advogados que estão contra isso, contra essa posição aí. Não sou eu, está aqui. Na Amazônia, eles dizem, aí, Amazonas, a maior golpe do mundo, aí, maior golpe do mundo. Por isso que eu digo, sempre que eu falo com as crianças, leia, porque lendo você aprende o bom e o ruim. Agora, o Brasil não. Ele não tem o hábito de leitura, mas o governo é interessado nisso. Porque os não lendo são os ignorantes. E o pior dos analfabetos é o político. O político é o pior dos analfabetos que nós temos. Nós não entendemos a política. E para eles não interessa. Para eles interessa que votem nele. É deputado, é senador, o que querem é ganhar. Nós vemos os Magalhães, os Barbários, todos eles lá. O que estão fazendo? Um tira. Mas como é que tira? Eles se retiram e vão se candidatar. Não. A lei era para ser determinado. O que roubou não tem direito a mais nada, tem direito ao voto. Mas nem para varredor, ele não tinha direito a mais nada dentro da lei. É esse que nós temos que fazer. Porque aí você vai ver como acabava com essa sem-vergonhice. Acabava. Mas não, minha filha. O Magalhães pediu a admissão, está lá, encostado. Mas vai entrar para ser o senador, o deputado, outro. E o outro, então, dá. Assim não dá. Assim não dá. O povo tem que exigir isso. O que rouba a nação, o que rouba o povo, jamais nem para varredor serve. Não tem mais direito. O direito dele é voto. O voto dele nós não podemos tirar. Mas a coisa dele sim. Então você ia ver como acabava essa sem-vergonhice. Eu dou uma lição aqui, porque eu queria dar uma lição no mundo inteiro para o povo se entender. Mas através de vocês, através de coisas, levantem, leia, dê livros para ler, para se estudar. Porque um povo com cultura, que tenha cultura, os outros se afastam para deixar aquele povo passar. Essa é a realidade. Então vamos fazer isso, por favor. Para mim, já me puseram o apelido de metralhadora giratória. Que sou metralhadora giratória. Sou metralhadora giratória. Mas a minha coisa não sai bala. Não.
sai a verdade. A verdade que ela sai. E é isso que dói para eles. E é isso que eu peço. E agradeço imensamente vocês, porque, olhem, a primeira vez que eu sei que uma candidata operária, uma candidata já foi, cidadã sorocabana, era só elite. Era só elite. O pobre não tinha vez de ser de coisa, nem que fizesse o que fizesse, nem que rombasse, nem que coisa. Quantos, coitados, operários tombaram em cima do telhado? Nem ligam. Agora a elite não. A elite faz qualquer coisinha, pronto, já dá aquele coisa. Não, vamos dar valor a quem tem. Então eu agradeço a mim, de todo o coração, eu agradeço do povo, a vocês também. E aos que morreram, eu agradeço e digo para eles, vencemos uma etapa. A etapa que vocês morreram, os que viveram ainda estamos usando. Então eu digo para vocês, foi a primeira ser eleita cidadã sorocabana operária. Agora não para mim. Agora agradeço a vocês todos, a todos os vereadores, agradeço imensamente e peço, hoje honestamente, os mandatos. Não vejo os mandatos como coisa. Não. Um mandato em benefício do povo, em benefício do Brasil, em benefício de seus filhos. É isso. Agradeço imensamente a Cíntia, porque hoje em dia não se tem moral. Vocês vão me perdoar, vão me desculpar, nem o homem nem a mulher. Mas a culpada não somos, é o ambiente. É o ambiente. O homem, é como se diz, é baixo, e a mulher baixíssima. Você vê que não tem casal feliz no país. Caso, e logo o homem procura outra mulher, e a mulher procura outro homem, e aí se vai. Não se tem uma cultura moral. Não se tem um respeito do homem pela mulher, nem a mulher pelo homem, nada. Então é isso, mas é esse ambiente que nós temos. E esse ambiente que nós temos que arrebentar. E é isso que eu peço a vocês. Trate de lidiar, mas faça com honestidade. Não pelo que vou votar em vocês, mas pelo caráter que vocês têm. A honestidade, a verdade. E leiam, mande, se puderem comprar livros para criança, compre livro e dê para elas lerem. Ou se não, reúna um bando de criançada e leia, nem que sejam historinhas do Brasil, de coisas assim, uma coisa, onde a gente possa levantar a moral dessas criançadas. E levantar o Brasil. Porque eu sou brasileira e tenho amor no país. Tenho amor no Brasil. Tenho amor. Por que eu vou dizer que não tenho amor no Brasil? Porque o Brasil nunca provocou coisa nenhuma. País nenhum. O país não faz. Os governos podem serem, uns prestam mais, outros prestam menos, mas nenhum provocou um país que coisa não. Porque nós temos para dar e ajudar. Temos. É o que eu disse, o petróleo. O jornal dá. Daqui a 5 ou 6 anos, nós temos petróleo para vender. Por isso eu digo para vocês, façam as coisas com honestidade, viu? Façam, por favor, eu peço. É isso que eu digo. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Nesse instante, a vereadora Cíntia de Almeida fará entrega de um mimo à senhora Salvadora Lopes,
E teremos mais uma apresentação do senhor Fábio Cacassi. Para você, metralhadora da verdade, é o nosso melhor, tá? Muita felicidade para você. Me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel. Cada estrela fria, brilho de aluguel, e nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas que chapéu coco, faz reverências mil nas noites do Brasil, meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu no rabo de foguete, chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil, mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha em cada passo dessa linha. Pode se machucar, azar, a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Presidente, gostaria de parabenizar a vereadora Cíntia de Almeida pela feliz iniciativa e parabenizar também a Salvadora Lopes, que Deus te acrescente muitos anos de vida, de paz, de alegria, prosperidade. Quero dizer à senhora que nós ficamos emocionados, viu, pelo seu discurso, pela sua lucidez, que Deus continue te abençoando. E em nome da vereadora Cíntia também, eu gostaria de agradecer toda a composição dessa mesa, as autoridades presentes, nossos telespectadores, nosso público em geral, senhores e senhoras. E chegamos ao fim dessa sessão, que certamente entrará na história da Câmara e na história da cidade de Sorocaba. Fica aqui registrado o nosso respeito, o nosso reconhecimento do Legislativo sorocabano pela coragem e a fibra com que Salvadora Lopes defendeu os seus ideais. Uma boa noite a todos e Deus os abençoe. E nós damos por encerrado nossa sessão solene.